Olá, boa noite. Eu me chamo Inácio, tenho 49 anos. Esse fato se passou quando eu morava no interior da Bahia. Atualmente, eu moro na cidade de Januária, em Minas Gerais, mas o que eu vou contar para vocês é sobre uma criatura que me apareceu quando eu era mais moço. Eu trabalhava em uma granja que tinha lá na minha cidade, e todos os dias eu acordava bem cedo, em plena madrugada, e tinha que descer por um bom trecho para pegar a rota do ônibus da empresa, que passava sempre às 4h30 da madrugada. E para que vocês possam compreender melhor o que me aconteceu, é importante saber que na descida da serra havia uma curva bem grande no meio de uma ladeira, e os mais velhos contavam que naquela curva, em noites de lua cheia, aparecia um lobisomem que buscava vingança pela morte do seu irmão. Pelo que os meus pais e outras pessoas mais antigas me diziam, a família desse rapaz morou em uma casinha perto dessa curva. A porteira do terreno deles ficava bem depois da curva, e as ruínas dessa casa ainda estão lá para quem quiser ver. Eles moravam no local há muitos anos. Eram os pais e 2 filhos. E naquela época, o filho mais velho, que se chamava João, ele trabalhava com bruxaria e fazia vários feitiços de amarração, separação, de dinheiro e até de pacto. Ele trabalhava tanto para o bem quanto para o mal. E muitas pessoas apareciam procurando ele para os seus trabalhos e lhe pagavam por cada trabalho concluído. O filho mais novo, que se chamava José, ele mexia com coisa errada. Então, certo dia, traficantes invadiram a casa e matou o Zé com vários tiros, enquanto todos dormiam. E como a família dele era muito pobre e não tinha dinheiro nem mesmo para um sepultamento, eles acharam melhor enterrar o corpo do rapaz lá mesmo, no meio do mato. E para marcar o local, o pai colocou uma cruz de ferro, pois se fosse de madeira, os cupins comeriam e, com o tempo, até mesmo a família perderia o local da sepultura. E pelo que o meu avô me contou, isso tudo foi lá pela década de 60. Só que anos depois, a família acabou indo embora daquele lugar, exceto o irmão mais velho, que era feiticeiro e resolveu ficar por lá para vingar a morte do irmão mais novo. Uma entidade que ele evocou revelou para o João que quem arrancasse a cruz de ferro da sepultura era o responsável pela morte do irmão dele. Então, apareceu de fato 2 homens e arrancaram a cruz de ferro e a levaram para dentro da mata. Tanto que a mesma nunca mais foi encontrada. E semanas depois, 2 corpos foram achados, destroçados dentro da mata. E daí a lenda do João lobisomem começou a se espalhar, pois todos acreditavam que aquele feiticeiro virou lobisomem e matou os responsáveis pela morte do irmão. E desde então, o povo comenta que esse lobisomem saía procurando a cruz perdida, e como não achava, ele ficava assombrando todos, e descia e subia a serra durante as madrugadas. Eu cresci ouvindo essa história, mas não acreditava. Achava que era mais uma de tantas lendas que as pessoas com mente criativas inventavam para assustar crianças. E com o passar do tempo, a lenda se espalhou. E muitos faziam dessa história uma verdade. E no ano de 2003, em uma madrugada fria, eu vesti o meu casaco, peguei a minha lanterna e desci a estrada da serra para esperar o ônibus, como eu fazia todos os dias da semana de segunda a sábado. E quando fui me aproximando da curva no final da ladeira,
eu comecei a escutar uns barulhos estranhos e tive a sensação que alguém ou alguma coisa estava por perto. E naquela hora, o que me veio na mente foi que poderia ser alguém que quisesse me assaltar. E por isso, eu meti a mão no bolso do casaco e puxei um pequeno canivete que eu sempre levava comigo. Continuei andando e de vez em quando eu olhava para trás, mas não conseguia ver nada, pois além da escuridão, ainda tinha névoa que encobria toda a estrada e praticamente impossibilitava de enxergar ao longe. E por sorte, eu consegui chegar na estrada e poucos minutos depois, o ônibus que levava os funcionários da granja logo passou. Eu achei melhor não comentar com ninguém no trabalho, pois tinha desconfiança que poderia ser alguém que sabia da minha rotina. O percurso da granja que eu trabalhava até a estrada que eu tinha que descer demorava um pouco, mais ou menos uns 40 minutos. E depois disso, eu gastava mais meia hora para chegar em casa, mas sempre chegava ainda com a luz do sol. E foi só a minha mãe colocar os olhos em mim. Ela logo perguntou se havia me acontecido algo. Eu falei que estava tudo bem, mas ela insistiu e eu acabei contando sobre a sensação que eu tive de estar sendo observado. Porém, eu não acreditava nessa história e por isso fiquei desconfiado. E como eu acordava de madrugada, eu precisava dormir cedo e quando foi dando 8 horas, eu fui para o meu quarto. E naquela madrugada, antes de sair para o serviço, eu resolvi levar uma faca de pesca que eu tinha, pois fiquei pensando que talvez poderia ser seguido e se algo viesse contra mim, eu teria pelo menos uma faca para me defender. E naquela noite, o cão vira-lata que a gente tinha resolveu me acompanhar. Ele sempre ia na frente. E foi então que, quando eu terminei de descer a ladeira, o cachorro começou a rosnar para alguma coisa que estava dentro do mato. E na hora eu peguei a faca, iluminei o mato com a lanterna. E então surgiu a poucos metros de mim uma enorme criatura, exatamente como as pessoas descreviam. Era um grande cão peludo que andava de 4 patas, porém as da frente pareciam maiores e por isso aquilo andava envergado. A sua pelagem era rala e meio esbranquiçada, como se aquilo fosse uma criatura velha. A sua cara era monstruosa, cheia de bolhas e feridas, e um enorme focinho com dentes como os de cães. E quando aquilo abriu a boca, o cão que estava comigo deu um grunhido e subiu a ladeira latindo que nem uma bala. E eu corri para a direção oposta. E depois de uns 100 metros, eu parei e olhei para trás e não consegui ver nada. Respirei fundo e quando olhei novamente, aquela fera já estava na minha frente. Aquilo se colocou de pé e bloqueou o caminho. Se eu fosse voltar e subir a ladeira correndo, eu teria um troço. Eu me lembrei que poderia ser o feiticeiro transformado em bicho atrás da cruz de ferro roubada pelos assassinos do irmão. E na hora do desespero, eu olhei para a criatura e falei que se ele me deixasse passar, eu encontraria a cruz de ferro e voltaria para colocar no lugar. Aquela coisa rosnou parado e aos poucos foi se afastando e depois voltou para a mata. Eu passei correndo e cheguei num ponto de ônibus da rodovia, quase colocando os bofes pela boca. Aquele dia eu não consegui me concentrar no serviço, mas fiquei imaginando a hora de voltar para casa e ter que passar na estrada, em frente à casa onde tudo começou. E como eu não tinha muita coisa a fazer, perto de 6 horas, o ônibus da empresa me deixou na estrada e eu tive que subir a serra caminhando. E quando estava perto da curva, eu ouvi barulhos vindo de dentro da mata. E quando olhei, eu não vi mais a criatura. E sim, um velho de uns 80 anos, barbudo e maltrapilho. E como ainda estava claro, eu consegui ver melhor.
Ele usava uma roupa esfarrapada, porém o seu semblante não era tão aterrorizante. Parecia até calmo, apenas me acompanhando com os olhos. Eu sabia que ele era a criatura que eu vi aquela noite, só que de dia ele deveria ter voltado à forma humana. E ao chegar em casa, eu relatei para os meus pais o que eu tinha visto, tanto na ida quanto na volta. A minha mãe se benzeu e foi acender umas velas e rezar pela alma do irmão do João que foi morto. E o meu pai me falou que, como eu fiz a promessa de colocar a cruz, eu teria que cumprir, ou a fera não me deixaria em paz. Naquela noite, eu tive um sonho que foi o mais real que eu sonhei até hoje em toda a minha vida. No sonho, o rapaz que foi morto me chamou e eu fui com ele mata adentro por uma trilha. E eu vi a antiga casa, e depois de alguns minutos, 2 homens roubavam a cruz de ferro e a deixou no fundo de uma casinha dentro da mata. E ainda no sonho, nós fomos seguindo os 2 homens, e de repente tudo mudou. Eu já vi os 2 homens praticando tiros dentro da mata. Estava próximo de escurecer. Então o João, o feiticeiro, ele chegou confrontando os 2 homens que supostamente haviam matado seu irmão. Mas os homens não perderam tempo e descarregaram as suas armas no João, que caiu imediatamente. Eles foram embora o mais rápido possível dali. Então, eu vi o João começando a se mexer. O corpo dele aumentava de tamanho, ia tomando uma forma animalesca, enquanto seu corpo enchia de pelos. E em seguida, ele se levantou como um animal quadrúpede em uma velocidade impressionante. Alcançou os 2 homens e destroçou ambos ali mesmo dentro da mata. Sem tempo para eles recarregarem as suas armas. E mesmo se recarregassem, acho que de nada adiantaria contra um lobisomem. Acordei ofegante, chamei o meu pai e falei sobre o sonho, e ele me disse que a casinha na mata deveria ser um local onde os bandidos que mataram o rapaz deixaram a cruz. E apesar de a fera ter vingado a morte do irmão, aquilo precisava saber onde estava a tal cruz de ferro para ser devolvida no lugar onde o irmão foi enterrado. Bem, naquela madrugada eu nem fui trabalhar. E quando foi por volta de 4 horas da tarde, eu chamei o meu pai e a gente entrou naquela mata. Seguimos o caminho que eu vi no sonho, até chegar naquela casinha no meio da mata, onde a mesma estava abandonada e caindo aos pedaços. Eu nunca tinha estado naquela parte, mas era como se eu conhecesse tudo por lá. Não demorou muito e a gente logo encontrou a cruz, exatamente onde eu havia sonhado. Achamos por acaso, pois estava coberta pelo matagal que tomou conta do lugar. Pegamos a cruz e voltamos para a estrada da ladeira, e perto de um capim alto, ao lado de uma árvore, eu falei para o meu pai que ali deveria ser o lugar onde o rapaz foi enterrado, pois foi exatamente onde encontrei o falecido no sonho. Colocamos a cruz no lugar e acendemos uma vela ao pé da árvore e voltamos para casa. E graças a Deus, por muito tempo eu não vi mais aquela criatura. Ninguém nunca viu aquele velho maltrapilho por aquelas bandas. Acredito que o que eu vi não era uma pessoa real, e sim o espírito do João feiticeiro, que estava em busca da cruz do túmulo do irmão. E ele não queria assombrar as pessoas, e sim encontrar alguém para buscar a cruz e devolvê-la ao túmulo. Menos de um ano, aconteceu uma coisa que estava demorando de acontecer. Alguns homens me emboscaram naquele mesmo lugar. Acredito que eram pessoas da empresa, pois foi exatamente no dia que eu recebi o pagamento em dinheiro e voltava para pegar o ônibus para casa. Os 3 rapazes apontaram facas para mim e pediram o dinheiro. Eu gelei, mas de repente eu vejo os caras correrem assustado, e quando eu olho na direção oposta, eu vejo aquela besta fera passando por mim e rosnando na direção dos caras que corriam.
Eu senti que ele queria me proteger, então não tive medo. E quando eu vejo a luz do ônibus se aproximando, me veio uma sensação de alívio. Mas quando olho de volta, a criatura havia desaparecido. E depois disso, eu decidi sair da granja e trabalhar na cidade durante o dia. E depois eu me mudei para Januária, em Minas Gerais. E quem for de Januária e estiver ouvindo esse relato, deixe um salve nos comentários. Boa noite. Cuidado ao tentar ser boazinha demais com as pessoas que não merecem. Eu me chamo Flávia e essa é a minha história sobre como uma sogra que tem pacto com o diabo e uma madrasta cruel quase destruíram tudo o que eu mais amava. Eu e o Marcos nos conhecemos na faculdade, no segundo ano de administração. Eu era aquela pessoa introvertida, poucos amigos, mas no meu canto. Já o Marcos era aquele tipo de cara que todo mundo gostava, engraçado, carismático e sempre de bem com a vida. E não demorou muito para começarmos a nos aproximar, afinal, sempre dizem que os opostos se atraem. A gente fazia trabalhos juntos, estudava para as provas, e quando eu vi, já estávamos saindo para comer alguma coisa depois da aula. E eu me lembro do primeiro encontro como se fosse ontem. A gente foi numa lanchonete simples perto da faculdade. Ele estava todo animado, contando piadas e me fazendo rir. Naquele dia, eu percebi que estava começando a gostar dele de verdade. A gente começou a namorar logo depois e tudo parecia perfeito. A gente tinha planos, sonhos e queria construir uma vida juntos. E depois de 2 anos de namoro, decidimos nos casar. Parecia o passo natural a dar, já que nos dávamos tão bem e queríamos as mesmas coisas. Aí que começou a complicação. Eu mal conhecia a família dele, especialmente a mãe, a Dona Amélia. Até então, ela era só a mãe do meu namorado, uma senhora que morava em outra cidade e que eu tinha visto poucas vezes. A primeira vez que eu fui na casa do Marcos, a Dona Amélia já me olhou meio torto. Eu achei que era só coisa da minha cabeça, mas com o tempo eu percebi que ela tinha uma certa implicância comigo. Ela fazia uns comentários estranhos, tipo: Marcos, você podia ter arrumado uma menina que cozinha melhor. Ou ela não parece ser tão organizada, né? Eu tentava ignorar, mas aquilo me incomodava. No começo, eu pensei que era só questão de tempo até ela se acostumar comigo. Afinal, eu estava casada com o seu filho e a gente ia formar uma linda família. Mas a Dona Amélia nunca pensou assim. Ela nunca facilitou. Eu lembro de uma vez, pouco antes do nosso casamento, que ela trouxe um par de brincos de presente para mim. Disse que era para dar sorte no casamento. Eu, sem querer ser mal educada, aceitei e agradeci, mas depois joguei fora. Não confiava nela, sabe? Era um pressentimento estranho. O casamento em si foi simples, mas bonito. Fizemos uma cerimônia pequena, só para os familiares e amigos mais próximos. Afinal, não tínhamos muitas condições financeiras, e o que tínhamos, estávamos juntando para reformar a casa, ao contrário da Dona Amélia. Ela tinha muito dinheiro e morava em um enorme casarão de fazenda, afastado da cidade. Bem, durante o casamento, a Dona Amélia estava lá, mas sempre com aquele olhar de desdém. Ela não parecia feliz de verdade pelo filho, e muito menos por mim. Mas naquele momento, eu estava tão feliz que tentei ignorar isso. E logo depois do casamento me mudei para a casa do Marcos, que para o meu azar ficava perto da casa da sua mãe.
Eu estava animada para começar essa nova fase da minha vida, mas mal sabia o que me esperava. Dona Amélia estava sempre por perto, opinando em tudo, e se a gente comprava um móvel novo, ela criticava. Se eu cozinhava algo diferente, ela falava que não era assim que o Marcos gostava, era um inferno. Eu lembro-me de um dia, logo depois da mudança, quando encontrei umas ervas estranhas no nosso quarto. Eu perguntei ao Marcos o que era aquilo, e ele só disse que era coisa de sua mãe e que ela gostava dessas simpatias, e que ela devia ter largado lá para afastar as más energias, como ela mesmo dizia. Eu ri, achando que era só uma mania dela. Mas aquele foi o primeiro sinal de que algo não estava certo, e eu deveria ter levado aquilo mais a sério. Cada dia que se passava, eu sentia mais a presença da Dona Amélia na nossa vida. Era como se ela estivesse sempre tentando se intrometer e controlar tudo. Eu tentava manter a calma, pensar que era só questão de tempo até ela aceitar a nossa união, mas aquilo só piorava. As críticas dela começaram a me afetar, e eu percebi que o Marcos também estava mudado. Ele estava mais irritado, mais distante. As nossas conversas, que antes eram tão gostosas, se transformaram em discussões. Eu sentia que ele estava sempre defendendo a mãe, e isso me deixava louca, não importava o que eu fizesse. Parecia que nunca era bom o suficiente. A Dona Amélia sempre tinha algo a dizer, e o Marcos nunca tomava o meu lado. E foi aí que eu comecei a perceber que tinha algo muito errado. Eu tentava falar com o Marcos sobre isso, mas ele sempre dava desculpas, dizia que eu estava exagerando e que era coisa da minha cabeça. Eu comecei a me sentir sozinha, sem apoio. A minha vida, que antes parecia tão promissora, estava se transformando num pesadelo. Eu não sabia como sair dessa situação, e o que eu achava que era apenas implicância de sogra era, na verdade, o começo de um longo caminho de tormento e sofrimento. O tempo foi passando, e eu fui aguentando todo tipo de desaforo daquela senhora, que a essa altura eu já não considerava mais nada minha. No fundo, eu ainda tinha esperança de que isso melhorasse, principalmente quando descobri no segundo ano de casamento que estava grávida do nosso primeiro filho. Pensei que isso poderia amolecer o coração de pedra da Dona Amélia. Porém, mais uma vez eu estava enganada. Eu contei a Marcos e ele ficou muito feliz. Ele queria sair correndo para contar a todos que ia ser pai, mas eu pedi a ele que esperássemos para contar no dia do aniversário da mãe dele, que seria no próximo domingo, quando toda a família estaria reunida. Ele concordou, e assim fizemos durante o almoço. Marcos pediu um momento de silêncio e, todo animado, anunciou que ia ser pai. Todos ficaram felizes por ele, menos uma pessoa. Sim, a Dona Amélia. Ela, que estava toda risonha, conversando com os convidados, fechou a cara após a notícia. Não fez questão nem de me dar um abraço ou dizer parabéns. Ela simplesmente começou a chamar a atenção para si mesma, alegando passar mal no fim. Ela sentou no sofá, fingindo desmaio, e todos ficaram ao seu redor preocupados. Eu conhecia aquela mulher muito bem e ela não me enganava. Era tudo fingimento, pois assim que se ofereceram para levá-la ao pronto-socorro, ela melhorou milagrosamente. Aquilo me deixou muito incomodada, mas eu guardei para mim. À noite eu falei com o Marcos sobre a atitude da sua mãe e ele novamente não me levou a sério. Disse que ela não falou comigo, pois não estava se sentindo bem. Ele acreditava em tudo que a mãe dizia, e isso já estava insuportável. Eu sempre era louca da situação. E para minha surpresa, no outro dia, à tardezinha, quando eu já tinha chegado do trabalho, Amélia foi até a minha casa com um sapatinho de bebê amarelo
dizendo que era para o seu neto ou neta. Começou a dizer que estava muito feliz com a notícia, mas eu já estava esperta com ela. Fiz o mesmo que ela. Fingi, dei um sorriso falso e agradeci o presente. Ela, mais cínica do que o normal, disse que eu poderia contar com ela para tudo o que eu precisasse, e depois foi embora. Na mesma hora que ela saiu pelo portão, eu joguei aquele sapatinho no lixo. Admito que aquilo me doeu, pois era um presente lindo, mas eu não confiava naquela senhora. O Marcos viu o presente da mãe dele no lixo e fez um escândalo. Ele gritou comigo, me chamando de louca, e daí para pior. Disse que eu já tinha ido longe demais, pegou o sapatinho do lixo, disse que ia lavar e que o nosso filho ia usar sim o presente que a mãe dele deu com tanto carinho. Eu bati de frente com ele e disse que não confiava na mãe dele, que ela nunca gostou de mim e que eu não ia usar nada que ela desse ao nosso filho. Ele ficou batendo boca sozinho, lavando o tal presente na pia do banheiro, e eu fui deitar, pois eu não podia me estressar daquele jeito. Peguei uma coberta e um travesseiro e joguei no sofá para que Marcos dormisse por lá mesmo. Entrei no quarto e me tranquei até de manhã. No outro dia cedo, Marcos veio falar comigo todo arrependido, tentando reverter a situação e dizendo que entendia por que eu não confiava na sua mãe. Eu fiquei surpresa, afinal, ele nunca admitiu os defeitos de Amélia. Ele disse que havia se arrependido de ter brigado comigo e de ter me deixado tão nervosa, pois eu estava grávida. Ele disse que havia levado o sapatinho e colocado para secar, mas se eu não quisesse, não precisava guardá-lo e que eu poderia doar para outra pessoa. Então fomos até o varal pegar o tal sapatinho e quando olhamos, nenhum dos dois acreditou. O sapatinho estava cheio de insetos, tinha larvas, moscas e até baratas. Como isso era possível? Eu sei que podem pensar que por eu ter jogado no lixo, ele poderia estar sujo, mas não. O Marcos lavou muito bem o sapatinho e estendeu para secar, e de um dia para o outro ele estava daquele jeito. Naquele momento, eu vi que Marcos ficou confuso. Acho que ali por um instante ele acreditou em mim. Pensei que agora ele viu que havia algo de errado nisso tudo e ele mudaria, mas não. Por mais que ele tenha ficado balançado com o que viu, ele tentou se manter cético e disse que talvez não tivesse lavado direito. Eu disse a ele que não queria mais ver aquele sapato na minha casa e que se ele quisesse doar, que ele fizesse isso. Ele disse que ia lavar novamente e doar para a vizinha que havia acabado de ter um bebê. Bem, os dias se passaram e o bebê daquela vizinha veio a adoecer e nem os médicos sabiam o que estava acontecendo com ele. Então eu fui até a vizinha e falei que aquele sapatinho era da mãe do Marcos, que havia dado para o meu bebê. E quando a vizinha soube, imediatamente ela jogou no lixo e entrou correndo para dentro de casa. Eu a chamei, mas ela me ignorou por completo. Isso tudo era estranho. Bem, os dias se passaram e nada mais aconteceu. Até que no fim de semana, a dona Amélia entrou na minha casa aos berros me xingando, dizendo que eu era uma mal agradecida, que sabia que eu tinha colocado o presente que ela deu no lixo e que o seu filho não merecia uma mulher como eu, uma ingrata, me acusando de viver às custas de Marcos. Eu fiquei sem reação na hora, apenas olhei para Marcos, esperando que ele me defendesse, que falasse alguma coisa, mas não. Ele estava lá de cabeça baixa, morrendo de medo da mãe. Eu olhei para ela e disse que ela estava certa. Ele não merecia uma mulher como eu, que era boa demais para um cara que não me valorizava. Eu fui para o quarto, me tranquei e liguei para a minha irmã. Perguntei se poderia ficar na casa dela por uns dias e ela aceitou. Eu fiz as minhas malas e a Débora veio me buscar. E quando ela chegou, eu simplesmente entrei no carro e saí de lá. Não fiquei surpresa por Marcos nem me pedir para ficar.
pois ele era um covarde. Eu fiquei na casa da minha irmã por uma semana, até conseguir alugar um pequeno apartamento, mas agora as coisas estavam começando a complicar. Afinal, eu tinha que me sustentar sozinha e pagar o aluguel. Mandei uma mensagem para Marcos, exigindo que ele pagasse uma pensão. Ele relutou e disse que, como eu quis sair de casa, eu deveria me virar. Eu fiquei revoltada e então coloquei ele na justiça. Ele começou a depositar a pensão mensalmente na minha conta, e desde então, o tempo passou, e no dia do nascimento do bebê, a minha irmã Débora estava comigo em casa e ligou para Marcos avisando sobre o nascimento do seu filho. Ele chegou no hospital 2 horas depois que o Miguel havia nascido, segurou ele por uns minutos e foi embora sem nem falar comigo. 3 meses depois do nascimento do meu filho, eu recebi uma intimação. Era de Marcos, pedindo um exame de DNA para saber se era o pai do Miguel. Eu não acreditei naquilo. Não era possível que aquele rapaz incrível que eu conheci na faculdade havia se transformado nesse homem frio. Eu fiz o exame e obviamente deu positivo. Afinal, eu jamais havia traído Marcos. E o Miguel também era a sua cara. Poucos meses depois do resultado do exame, recebi outra intimação. Agora, ele e a sua mãe queriam a guarda do meu filho. A essa altura, eu admito que já não ficava mais surpresa. Esperava qualquer coisa daqueles dois. Acredito que tudo sempre foi ideia de Amélia, e que Marcos era apenas o seu fantoche. O juiz negou o pedido deles, mas definiu que teríamos a guarda compartilhada de Miguel. Marcos pediu para ficar com Miguel 3 vezes por mês, e sempre nesses dias eu pedia para minha irmã levar Miguel até a casa deles, pois eu não queria ver nenhum dos dois nunca mais. 1 ano depois disso tudo, Débora, após levar Miguel até a casa do pai, ela veio me contar que havia uma mulher morando com eles. Era a noiva de Marcos, uma garota de apenas 19 anos. Ela disse que não simpatizou com a moça, pois ela olhou Débora de cabeça aos pés com uma cara feia. Eu fiquei intrigada com isso. Deixar o meu filho com outra mulher não me parecia uma boa ideia. Mas o pai tinha o direito de ver o filho e eu não podia impedi-lo de ter outra esposa. Eu tive que me conformar, mas foi aí que tudo começou de verdade. Poucas semanas depois disso, o meu filho começou a ficar doente. Ele estava engordando e ao mesmo tempo estava sempre doente. Levei ele ao médico para fazer vários exames, até que a pediatra dele disse que provavelmente o problema era a alimentação. Pelo que ela pôde notar, ele estava comendo muitas coisas que não estavam fazendo bem para ele. Eu expliquei a ela a situação e ela disse que seria bom eu verificar o que estavam dando para o Miguel comer na casa do pai. Eu fiquei chocada com isso. Resolvi que eu mesma levaria o meu filho na próxima visita para tirar tudo a limpo. E quando chegou o dia, eu levei Miguel até lá e logo notei que Marcos não estava em casa. Então meu filho ficaria com a avó e a madrasta. Carol era o nome da nova noiva de Marcos. Era uma moça bonita, mas bem mais jovem que Marcos. Porém, isso não era da minha conta. Eu apenas queria saber o que o meu filho estava comendo lá. E para minha surpresa, elas alegaram que estavam dando chocolate, refrigerante e mais um monte de coisas para uma criança de menos de 2 anos. Eu disse que não deixaria mais o meu filho lá. Amélia logo ficou irritada e disse que sabia muito bem criar uma criança e que se ele estava doente, a culpa era minha, pois eu não sabia fazer nada. Disse que se eu não deixasse Miguel com ela iria até o juiz alegar que eu não estava cumprindo com o combinado. Eu a deixei falando sozinha, afinal, eu sabia que ela só queria briga. Eu fui embora levando meu filho, e alguns dias depois, eu recebo uma ligação do meu advogado, que cuidou do meu divórcio com Marcos e me ajudou com a guarda dele.
Ele me disse que Marcos havia reclamado que eu não o deixava mais ver o filho. Eu expliquei a ele o motivo e disse que não cederia. Ele disse que eu teria que falar com o juiz em uma nova audiência e eu disse que faria o que fosse preciso. E foi marcada a audiência. Eu fui com o laudo da pediatra, alegando que Miguel havia ficado doente por conta da má alimentação que a avó e a madrasta haviam dado a ele, e quem ficava com ele eram as duas, pois o Marcos raramente estava em casa. O juiz determinou então que Marcos só ficaria com o Miguel novamente a partir de seus 7 anos de idade. Eu fiquei aliviada com isso, pois eu temia pela saúde do meu filho na casa da avó, e depois dessa decisão, eu achei que a minha vida teria um pouco de alívio de tantos problemas. Mas eu me enganei. Foi então que eu comecei a adoecer. Comecei a ficar fraca e a vomitar o tempo todo. Perdi 9 quilos rapidamente e já estava irreconhecível. Eu fui em diversos especialistas e não foi encontrado nada. E não bastasse tudo isso, eu comecei a ver sombras ao redor da minha cama de noite, enquanto eu tentava descansar depois de passar o dia vomitando. Essas sombras ficavam andando pelo quarto de um lado para o outro e faziam alguns barulhos, como se conversassem baixinho, algo que eu não conseguia entender. A minha irmã estava passando esses dias comigo para me ajudar, então eu a chamava aos gritos quando eu via essas sombras, e ela corria até o meu quarto e não via nada. Até que ela resolveu começar a dormir no mesmo quarto comigo. E numa noite, então por volta das 3 da madrugada, eu escutei uma voz falando no meu ouvido coisas estranhas. A voz dizia que veio me buscar, que havia sido bem paga para me buscar, e coisas desse tipo. Eu fiquei apavorada, não conseguia nem gritar, pois estava paralisada. E de repente, eu vi uma sombra negra na parede. Aquela sombra foi crescendo, e a forma era de um homem com rabo e pés de bode. Ele parecia tirar uma espécie de chapéu, e da sua cabeça, bem no meio da testa, foram-lhe crescendo chifres. Mas de repente, a Débora acordou e ela deu um grito. Então tudo aquilo desapareceu. A Débora saiu correndo, acendeu a luz, e ela disse ter visto uma sombra muito escura ao meu lado, me segurando e falando coisas no meu ouvido. Eu contei a ela o que vi e o que ouvi, e ficamos a noite inteira sem dormir. E no dia seguinte, a Débora disse que o meu problema não era físico, e que agora ela tinha certeza de que eu precisava era de ajuda espiritual. Ela disse que tinha uma amiga que era médium e que talvez pudesse me ajudar. Regiane, amiga de Débora, foi até o meu apartamento a pedido da minha irmã. Ela chegou e começou a olhar canto por canto como se procurasse algo. Ela então me perguntou se eu havia recebido algum presente, e eu disse que a única coisa que eu tinha recebido era um perfume. Ela perguntou de quem eu havia recebido, e eu disse então que eu não tinha certeza, mas que estava na portaria do meu prédio e estava no nome de uma amiga de faculdade. Era o meu aniversário, e ela deixou um bilhete dizendo que era o meu presente. Eu sempre tive receio de receber presentes de pessoas estranhas, ou de quem eu não gostava, mas essa amiga era de confiança. Ela questionou se alguém que não gostava de mim conhecia essa minha amiga. Eu disse que ela já havia ido à minha casa algumas vezes, e então o meu ex-marido e a minha sogra na época a conheciam. Regiane disse que provavelmente a minha sogra havia me dado o perfume e colocado no nome dessa amiga, pois sabia que eu não aceitaria nada dela. Eu dei o perfume para Regiane. Ela disse que daria um destino para ele. Mas se o problema fosse o perfume, em breve eu estaria melhor. Os dias que se seguiram pareceram um milagre.
No outro dia eu já comecei a comer novamente sem vomitar. A minha força voltou e as sombras sumiram como mágica. Eu estava feliz em ter me recuperado e de não ter que levar o meu filho mais para ver aquelas pessoas que tanto me prejudicaram sem motivos. Porém, eu sabia que em alguns anos o Miguel voltaria a ver o pai e a avó. 5 anos se passaram. Foi um tempo de tranquilidade e paz, porém, que passaram muito rápido. Miguel cresceu, perguntando sobre o seu pai, e eu, sempre tentando amenizar a situação, dizia que o seu pai era muito ocupado, mas que quando ele tivesse 7 anos, ele poderia vê-lo. Miguel sempre foi uma criança muito doce e ingênua, e contava os dias para fazer 7 anos. Sempre dizia para os seus amigos que quando fizesse 7 anos, ia fazer uma festa de aniversário enorme e conheceria o seu pai. Eu não tinha coragem de contar a verdade a ele. E toda vez que o via animado assim, isso me doía. Mas eu sabia do que eles eram capazes. O dia do aniversário do Miguel se aproximava e ele dizia que queria que o seu pai fosse. Eu não queria ver o Marcos nem pintado de ouro. Mas como eu poderia negar isso ao meu filho? Mandei uma mensagem para o Marcos e o convidei. Ele disse que iria com certeza, mas que levaria a sua mãe e a sua esposa. Eu disse que não as queria lá. Disse que só estava convidando ele, pois o Miguel não parava de pedir por isso. Ele disse que se fosse assim, ele não iria. Eu disse para que ele pensasse bem em seu filho e em seguida desliguei o telefone na cara dele. E no dia da festa, o Miguel não falava em outra coisa a não ser em seu pai. Eu já imaginava que Marcos não iria, pois ele só pensava em si mesmo. Mas eu não tinha coragem de dizer ao Miguel que o pai não viria quando a festa já estava quase acabando. E o Miguel estava triste e isolado em um canto. Bem, o Marcos resolveu aparecer. Eu nunca vi o Miguel tão feliz quanto naquele momento. Ele correu para ver o pai e não parava de perguntar a ele por que ele ficou tanto tempo longe. Marcos não sabia o que dizer. Ele nem sequer parecia empolgado em ver o filho. E durante esses anos afastados, Marcos teve outro filho com a sua esposa, e isso foi uma surpresa para mim. Tudo isso me deixou muito mal, pois eu lembrei do nosso namoro quando sonhávamos em ter uma família. Lembrei do dia que contei a ele que seria pai e a felicidade que ele sentiu naquele momento. Olhando agora, eu não via mais aquele homem por qual me apaixonei um dia, e só uma pessoa fria e egoísta. E menos de 30 minutos depois de chegar, Marcos disse que precisava ir embora, e Miguel ficou sem entender nada, pois ele achava, na sua cabeça, que o seu pai e eu ficaríamos juntos e seríamos uma família naquela hora. Eu vi que errei muito também e não explicar a situação para Miguel. Eu tive que contar a ele naquele momento, enquanto o pai dele ia embora, que ele tinha outra família, outra mulher e também um outro filho. E com os dias, ele foi entendendo melhor a situação e agora ansiava para ir para a casa do pai. E na semana seguinte, o Marcos veio buscá-lo e ele estava super empolgado para conhecer o seu irmão e a sua avó. Mais um ano se passou e tudo parecia normal. Miguel estava crescendo e cada vez mais se mostrava uma criança especial. Dizia que amava a sua avó e o seu irmão mais novo, o Augusto. Porém, como a minha vida sempre foi de altos e baixos, um dia depois de voltar da casa do pai, o Miguel estava muito calado. Eu perguntei a ele várias vezes se havia acontecido algo e ele não falava. Achei que ele estava apenas triste com alguma coisa e tentei dar espaço a ele. Fui dar banho nele e quando vi em seu braço uma mancha roxa, eu fiquei assustada e o questionei sobre aquilo. Ele então me disse que foi a sua madrasta
que ela não era uma mulher boa. Ele começou a contar chorando tudo o que ela havia feito com ele. Ele disse que muitas vezes ficava com fome, pois ela só dava comida para o Augusto e dizia que Miguel não iria comer, pois não era da família. Ela falava que Marcos só gostava do Augusto e que Miguel era um peso na vida dele. Eu saí de mim naquela hora, deixei o Miguel com a minha irmã e fui direto para a casa de Marcos. Eles estavam jantando tranquilamente, como uma família feliz. Eu cheguei lá e mostrei logo uma foto dos braços do Miguel. Eu mostrei o que a mulher dele havia feito. Ele pareceu surpreso com tudo aquilo e não sabia o que falar. A minha vontade era de fazer algo pior, mas eu não podia perder a minha cabeça e arriscar perder a guarda do meu filho. O Marcos começou a xingar a sua esposa e a situação virou um tumulto. Eu disse que o meu filho jamais pisaria naquela casa de novo. Eu liguei para o meu advogado e disse que queria a guarda total do Miguel. Eu ganhei a causa e decidi me mudar de cidade. Marcos continuou casado com aquela cobra e a sua mãe faleceu alguns meses depois. Eu atualmente estou sozinha, apenas com meu filho, que hoje já tem 15 anos. Para minha surpresa, na cidade que eu havia me mudado, eu encontrei o seu Antônio, que pela maior coincidência do mundo, ele era o irmão mais novo de Amélia. De início eu já quis evitá-lo, mas fiquei surpresa quando ele disse para ficar tranquila, pois ele nunca gostou da Amélia. Dizia seu Antônio que ela desde novinha mexia com magia negra, lia o livro de São Cipriano, fazia feitiços, encantamentos e fez uma magia até mesmo para matar a mulher que ele tanto amava. E com o tempo, ela vendeu a alma para o próprio diabo. Porém, como tudo tem um preço e um prazo, quando o diabo viu que Amélia era uma ferramenta inútil, ele a descartou e ela morreu com um tumor maligno, onde se definhou no hospital apodrecendo, com bichos comendo ela ainda viva. E esse foi o fim daquela bruxa. O seu Antônio era um senhor que também havia sofrido nas mãos daquela bruxa. E graças a Deus eu não fiquei naquela casa, pois agora eu sei que Marcos sabia de tudo e tinha medo da mãe, porque na verdade ele também era refém dela. Boa noite. Final da tarde de 29 de dezembro de 2006, a aeronave 737 Boeing da Gol, que iria de Manaus para Brasília, desaparece enquanto sobrevoava a Amazônia, entre o Pará e Mato Grosso. O meu nome é Ronaldo, trabalho na Força Aérea desde 2002. Não girei a minha hierarquia para a segurança do Estado. Eu sou uma das pessoas que fizeram a busca do Boeing 737, que se chocou contra o jato Legacy. Foi uma das maiores tragédias da aviação em território brasileiro, deixando 154 pessoas mortas, entre elas os tripulantes da aeronave. Porém, eu não vou contar sobre o acidente, e sim o que aconteceu comigo, meus parceiros e 2 índios de uma tribo, que ajudaram nas buscas. Depois de recebermos o chamado para a missão especial, fomos levados para o Mato Grosso. E recebemos ordens de busca e localizações. O Legacy havia pousado na base aérea do Pará, e os pilotos não sabiam as coordenadas que haviam se chocado contra a outra aeronave. Então, as buscas começaram, e eu e os meus parceiros fomos levados de helicóptero
até uma área aberta, perto da mata. Lá estavam 2 nativos e 2 bombeiros à nossa espera. Os bombeiros faziam parte da aeronáutica do Pará. Porém, eu não os conhecia. Já estávamos preparados para o pior. Os índios nos guiavam na mata densa e fechada. Aqueles indígenas estavam bem sossegados até certo dia. Nós estávamos no acampamento para verificar aonde iríamos fazer as buscas. Porém, os nativos não queriam entrar na mata novamente. Eles diziam que era lua cheia e que não iriam entrar na mata por causa das criaturas que existem lá. Então, começou uma grande discussão entre nós. Falamos que estávamos atrasados com as buscas e estávamos armados para qualquer coisa. Mas eles diziam que as nossas armas nunca iriam parar a sombra que caminhava. Continuamos discutindo até que eu converso com um deles. Disse a ele que a aviação estava passando por uma crise grande por causa do acidente. E para acharmos a aeronave, precisávamos da ajuda deles. Então, ele continuou falando que não deveríamos entrar na mata. Mas com o incentivo correto, conseguimos convencê-lo do contrário. E ele topou a ideia. E depois de algum tempo, estávamos jantando. E eu decidi sentar perto de um dos nativos e perguntar o que era essa sombra que caminhava. Ele me contou que em tempos de lua cheia, existem pessoas que se transformam em feras. E não somente à noite, mas durante o dia também. Eu não costumava acreditar naquelas coisas. Mas a cara daquele homem, de que não estava de brincadeira, realmente me assustou. Voltamos às buscas ao amanhecer. Os nativos estavam muito mais atentos e, ao mesmo tempo, com muito medo. A floresta densa era realmente assustadora com a sua escuridão. Naquela noite não havia lua e as árvores eram muito grandes. Eu já estava exausto das buscas quando encontramos um pedaço da aeronave. Tentamos fazer contato com o acampamento via rádio, mas sem sucesso. Anotamos as coordenadas e continuamos procurando. Decidimos dividir o grupo em 3 pares e continuar as buscas. Caminhando em silêncio, só se ouvia o barulho dos pássaros e alguns animais terrestres. Eu e os nativos pisando nas folhas e galhos secos. Mas depois de algum tempo, a floresta não fazia nenhum barulho e as coisas ficaram estranhas. O índio estava mais assustado que o normal e o silêncio foi quebrado novamente com o som de algo pesado pulando entre os galhos das árvores. O índio pegou no meu braço, me puxando para trás, e disse para nos escondermos debaixo de uns galhos secos que haviam ali perto. Eram galhos secos e muitas folhas de uma árvore que havia sido derrubada recentemente. E depois de nos escondermos, algo enorme pulou por perto. Parecia uma coisa muito grande caindo. E o índio fez sinal para eu ficar em silêncio. Olhei para o lugar de onde o barulho veio e o que vi foi algo que poucas pessoas viram. Eu
Realmente nunca acreditei no sobrenatural, mas aquilo foi forte demais para mim não acreditar. Era um cachorro gigantesco e muito feio. O seu corpo tinha pelos cinzas e sujos de algo muito nojento. As suas patas traseiras eram em formas de Z e eram pequenas e muito menor em comparação às dianteiras, que eram enormes e com garras afiadas. Ele fazia um grunhido feio e parecia farejar algo. Talvez estivesse farejando a gente. Coloquei a bandoleira do meu fuzil e fiz mira. Não teria chances se não estivesse preparado. Mas o índio que me acompanhava pôs a sua mão no fuzil e fez sinal de silêncio novamente. Comecei a ouvir aqueles passos altos. A criatura começou a saltar pela mata, saindo de nossa posição. Depois que aquilo se foi, fomos procurar os outros. Tentei chamar pelo rádio, mas continuava sem resposta. Até que ouvimos disparos de armas e o som de um fuzil. Corremos em direção ao barulho até chegarmos a um lugar que parecia uma serralheria de madeira ilegal. Ficamos alerta, pois esse pessoal que vende madeira ilegal são bem hostis. Damos a volta no local e não havia ninguém. Entrei em uma cabana que havia ali perto e percebi que as pessoas que estavam ali haviam acabado de sair às pressas. Achei um rádio comunicador de mesa e tentei fazer contato com o acampamento. Mandei as coordenadas de onde estávamos e pedimos apoio a eles. Eles receberam a mensagem e pediu para esperarmos eles chegarem. Depois de alguns minutos, escutamos novamente disparos próximos. O som era o mesmo do meu fuzil. Então eu sabia que era o meu parceiro. Decidi ir atrás do barulho novamente. O índio ficou com o pé meio atrás, mas concordou por causa do seu amigo, que também estava na mata. Caminhamos em direção à mata. Então ouvimos uma rajada de fuzil perto da cabana. Chegando lá, encontramos o meu parceiro e o índio. Eles estavam feridos e também estavam muito assustados com algo. Eu peguei o meu parceiro e o apoiei em meu ombro. Já o índio conseguia andar. Levamos eles para dentro da cabana e perguntei o que havia acontecido. E eles contaram que havia chegado naquele local. E assim que chegaram, viram um homem trabalhando, serrando madeira. E mesmo aquilo sendo ilegal, nós não estávamos ali para controle de desmatamento, e sim para as buscas do avião. Então ele decidiu deixar para lá. Mas o homem se assustou e começou a atirar e correr em direção à mata. O meu parceiro revidou os disparos. E depois de um tempo, a munição do homem acabou. Mas ele não queria se render e ser preso. E continuava caminhando de costa, dizendo para o meu parceiro ir embora. E mesmo ele dando ordens para o homem parar, ele continuava. E foi aí que algo assustador aconteceu. Ele contou que de cima das árvores, uma criatura pulou em cima do homem, o matando na hora.
Então ele começou a atirar, mas aquela coisa parecia não sentir nada. Aquela criatura era muito rápida e novamente subiu em cima das árvores. O meu parceiro disparou mais algumas rajadas de tiro. E só assim, ele e o nativo conseguiram escapar saindo correndo. Eu fiquei preocupado com os ferimentos dele. Saí fora da cabana para ver se via alguém. Mas o que vi foi aquele cachorro gigante me olhando de dentro da mata. E em seguida corri em minha direção. Entrei correndo e fechei a porta. E com muita força, aquele animal se chocou contra a porta da cabana. E ali próximo, ele ficou grunhindo e fungando, tentando entrar de qualquer jeito. Passei pelo rádio que estávamos sendo atacados. Depois de um tempo, ouvimos barulhos de bomba de fumaça explodindo. Olhei pela brecha da parede de madeira e vi 2 bombeiros e outros militares chegando. Saí para fora e fiz sinal. Aquela criatura parecia ter ido embora. Os militares, que tinham roupas especiais e preparados para a guerra, conseguiram encontrar os bombeiros primeiro. Os bombeiros cuidaram do meu parceiro enquanto aguardávamos um helicóptero. Os militares esquisitos ateavam fogo naquele local. Dei a localização do pedaço da aeronave e eles me levaram embora. Nada daquilo foi considerado pela aeronáutica e eu não sabia o porquê. Mas hoje eu sei. E se eu disser aqui, serei expulso pelos meus superiores. As coisas não são tão simples assim como todos pensam. Temos motivos para esconder algumas coisas. E a floresta amazônica esconde seus segredos mais obscuros para proteger a existência humana. Boa noite. As regiões norte e nordeste do Brasil é uma região com muito verde. E do contrário do que se pensa, é uma região cheia de vida com uma vasta flora e fauna, com muitas riquezas e zonas ainda inexploradas. Povos indígenas, intocados pela humanidade, isolados nas matas amazônicas. Animais tidos como extintos em abundância nas chapas piauiense e muito mais. Lugares paradisíacos onde nem sequer havia luz elétrica. E foi num desses lugares paradisíacos na Amazônia que eu vivi um dos maiores pesadelos da minha vida. Olá, Fael, e todos os fãs do canal Elite Oculta. Eu me chamo Lucas, sou biólogo e soldado da Divisão de Pesquisa do Exército Brasileiro. Trabalhamos com uma comitiva itinerária que geralmente faz serviços sociais de concitação da preservação da fauna e flora locais, sendo por muitas vezes acompanhado por unidades de oficiais do IBAMA e por vezes até por unidades especiais do Exército Brasileiro, como as Forças Especiais Selva. Bem, era mais ou menos abril de 2010 e eu fui designado para coletar amostras e fazer estudos em um dos postos avançados do IBAMA, na Amazônia. Para um biólogo pesquisador recém-formado como eu era, essa missão era quase uma realização de um sonho. De pronto, eu arrumei todas as minhas coisas para passar as 3 semanas numa região
onde há uma boa concentração dos povos tupi, que inclusive na ocasião me acompanhariam nas buscas e coletas de metila de estudo. Desembarquei na base da FAB, em Manaus, onde de pronto eu fiz alguns exames de saúde e recebi um radiocomunicador para caso de emergência. E durante os exames eu recebi as notificações de segurança e algumas outras instruções. E durante as instruções, os oficiais da FAB que fazem a segurança da região me alertaram que, devido a um incidente recente em que um soldado havia disparado e matado um índio, as tensões haviam subido muito em virtude disso, e eles só permitiriam que um estrangeiro, no caso eu, os visitasse. Assim, não permitindo que nenhum outro soldado me acompanhasse. Em virtude disso, eu passei mais uns 4 dias no quartel da FAB para receber os resultados dos meus exames. Ainda na base, enquanto recebia instruções, eu conheci o soldado a quem os povos indígenas tinham raiva, pois o mesmo havia disparado contra um índio dias atrás. Ele era um senhor de mais ou menos uns 40 anos e não fazia parte da FAB. Porém, ele fazia parte de um grupo do exército que auxilia na segurança. Ele era um integrante das Forças Especiais Selva. Em muitas das nossas instruções, entre intervalos e cigarros, eu pedi a ele para me contar o porquê do disparo contra o índio. E o relato dele foi algo que mudou a minha perspectiva das coisas. O seu nome eu não posso divulgar por motivos óbvios, mas aqui vamos chamá-lo apenas de Soldado. O soldado contou para mim que tudo começou em um bar próximo ao posto avançado da FAB, onde os soldados e cadetes costumavam beber nos finais de semana. E com ele não seria diferente. O soldado conta que na noite do incidente, ele e os seus amigos estavam neste bar, onde estavam tocando outros colegas da cidade que faziam pequenos shows pela região. E que nessa festa tinha muitas pessoas de vários lugares. E entre essas pessoas, tinham alguns índios e algumas índias que os acompanhavam. Em certo momento, o soldado começou a dançar com uma moça indígena que estava na festa. Segundo ele, foi a moça que o chamou para dançar. E os mesmos dançaram até umas 4 ou 5 músicas juntos. Até que, no calor do momento, os dois se beijaram. E esse teria sido o estopim para uma briga entre os índios, os soldados do exército e da FAB, que estavam ali. Em um lado, os índios estavam alegando que os soldados estavam violando a pureza das índias. E do outro, os soldados que não davam para trás. Só que naquela noite, os índios estavam em menor número. E depois, algumas cadeiras e socos acabaram saindo do bar, sobrando apenas um deles parado na frente do bar, olhando todos os outros soldados. No calor do momento, o soldado que me contou o relato acabou expulsando a pontapés, mas não antes de ouvir da boca do homem palavras em tupi impronunciáveis. Mas com o tom que o índio falou, só poderia ser coisa ruim. O dono do bar não deixou por menos e acabou expulsando todos dali. Mas ainda em meio a toda a confusão, a índia que havia dançado com o nosso soldado acabou ficando para trás. E ele disse que a levaria em casa, ou pelo menos perto de sua tribo, para que não caminhasse sozinha nas estradas abandonadas do povoado.
Ele conta que se despediu dos amigos e disse que levaria a moça em sua tribo. Os amigos se ofereceram para ir, mas ele recusou a oferta. Disse que ia sozinho para terem mais intimidade e que estava armado caso algum engraçadinho tentasse o machucar. Eles saíram nas estradas que cortavam a mata em direção à tribo da moça. E entre conversa e beijos, já no meio do caminho, enquanto passavam por uma ponte de tábuas soltas, o soldado conta que viu algo correr para debaixo da ponte, do lado oposto de onde estavam indo. Aquilo parecia um animal muito grande. E o que ele viu foi um pouco do reflexo dos seus olhos amarelos. Mas como o soldado estava bêbado e julgando ser um cão ou algo da mata, ele apenas sacou a sua arma do coldre e seguiu ponte à frente, distraindo a jovem índia, para que ela não ficasse impressionada com aquilo. Bem, ele a deixou bem próximo de sua tribo, de maneira que ficou observando ela entrar em sua casa, para então só assim ele voltar para sua base. Era um caminho de quase 4 horas de caminhada da tribo da jovem índia até a base. O soldado, ele vinha na estrada com muita cautela, pois ele estava bem próximo da ponte aonde tinha avistado o vulto. Apanhou um galho de mato e foi segurando de forma a ficar meio escondido de trás do galho. Então, ele andou beirando o mato grande na beira da ponte, na tentativa de ver o animal lá embaixo da ponte. Mas o que ele viu não era uma onça, e nem mesmo um javali ou um porco do mato. Ele conta que quando se aproximou, o que estava debaixo da ponte, olhando para a direção da estrada, era um animal imenso com as pernas que pareciam estarem quebradas e com orelhas grandes que arrastavam no chão. Os braços dianteiros eram curtos e o focinho era totalmente deformado. Os dentes da criatura estavam à mostra e aquilo tinha muitos pelos na parte de cima do corpo, só que poucos pelos desgrenhados na parte de baixo. O soldado conta que não sabe como, mas aquilo sentiu a sua presença e começou a farejar o ar em sua direção. Então, aquela coisa se vira na direção em que o soldado estava e investiu com muita fúria para o seu lado, na tentativa de o abocanhar. O soldado conseguiu acertar 2 tiros na criatura. Aquilo urrou forte, como se gritasse, mas mesmo assim não desistia de forma alguma. Até que o soldado, no surto, acabou caindo no riacho que passava perto da ponte. E numa sorte grande, ele se agarrou a uma pedra e ficou ali, enquanto aquela coisa corria de um lado para o outro, atirando pedras e galhos na direção do soldado, tentando o atingir a todo custo. Ele conta que o bicho sangrava a ponto de marcar o chão, mas a sua sede de sangue e ódio eram tão grandes que aquela coisa só saiu dali de fato quando o sol já estava prestes a nascer. Mas o soldado só saiu da pedra onde estava quando os membros do exército apareceram para resgatá-lo. Ele relatou tudo isso aos seus superiores, mas no mesmo dia, o índio, aquele que o soldado havia se envolvido na confusão na noite passada, havia sido encontrado com marcas de tiro de uma bareta 9mm, a mesma pistola que o soldado portava. Bem, foi dado total descrédito ao depoimento do índio, e isso gerou revolta e comoção nas tribos ao redor da base. Pois de um lado,
O índio jurava que o soldado havia atirado nele. Porém, o soldado alegava que havia atirado em uma criatura dos infernos. Boa noite.